A evolução dos modelos atômicos. Bem, nesta primeira parte, nós vamos falar de Dalton. Só que para falar de Dalton, nós temos que recorrer ao ano de 478 a.C. para mencionar dois filósofos, Leucipo e Demócrito. Muito bem. Eles defenderam a ideia de que, se você fracionar uma amostra, uma determinada amostra, em pedaços cada vez menores, vai chegar um determinado momento e que será impossível continuar essa tarefa. Imagine-se na praia, numa faixa de areia, aquela quantidade enorme de areia, e você recorre a um baldinho e para armazenar uma certa quantia de areia ali dentro. Então você já fracionou um monte de areia numa amostra menor. Bem, coloque a sua mão ali dentro e retire uma determinada porção. Fracionou de novo. Esfregue as mãos uma sobre a outra, e ali você também já vai desperdiçar uma certa quantia. Olhe para a sua mão, você vai verificar alguns grânulos. Dá uma soprada, a fim de que eles possam ficar totalmente isolados uns dos outros. Com uma lupinha, escolha um para fazer sobre ele uma ação mecânica, a fim de que você possa fraturá-lo, esmiuçá-lo, despedaçá-lo em frações ainda menores, e continue esse raciocínio. Num determinado momento, você vai encontrar uma matéria que apresenta duas características: a indestrutibilidade e a indivisibilidade. E a essa ínfima porção de matéria, esses filósofos gregos deram o nome de átomo. Átomo, A é negação, aquele que não se divide, que não pode se dividir. Muito bem. Em 494 a.C., ou seja, depois de quase 100 anos dessa exposição de Leucipo e Demócrito, Empédocles, ele criou e defendeu a teoria dos 4 elementos. Essa teoria defende o quê? Que todo o universo, tudo que constitui o universo é formado por 4 elementos, quais sejam a terra, o fogo, a água e o ar. Então essa defesa foi de encontro ao que já tinha sido proposto para o átomo, né? Aristóteles, que nasceu em 384 e faleceu em 322 a.C., confrontou as ideias atômicas dos dois filósofos anteriores e apoiou as de Empédocles. Ainda mais, corroborou de tal forma que acrescentou que associou cada um desses 4 elementos a 2 características: frio ou quente e seco ou úmido. Como assim? Olha só: água, ar, fogo e terra. Então, Aristóteles, esse bonitão aqui, ó, ele diz o seguinte: a água ela está relacionada à umidade e baixas temperaturas. O ar, a umidade e altas temperaturas. O que ar e água têm em comum? A umidade. E assim você projeta esse mesmo raciocínio que eu falei para água e ar, para fogo e terra, e assim por diante. Muito bem. Então, a ideia de átomo se arrefeceu por completo. Se arrefeceu, e ela só veio à tona novamente depois de mais de 2000 anos, quando Lavoisier e Prost, fazendo experimentos em bancada de laboratório, reagindo substâncias diferentes entre si, ou decompondo uma determinada substância em 2 ou mais substâncias novas, ou diferentes, melhor dizendo,
e anotando os resultados, comparando as massas. Inclusive, são devidas aos duas leis, a da conservação das massas, a Lavoisier. A massa antes é a massa igual à massa depois. E a de Proust, a lei de Proust, é a lei das proporções definidas. Existem videoaulas sobre essas leis nessa própria playlist, ok? Qual for então a contribuição de Dalton? Veja bem, Lavoisier e Proust, esses experimentos foram realizados no século XVIII, 1700 e pedrada. Dalton publicou os seus postulados em 1808, a partir da análise desses experimentos. O que ele fez? Ele trouxe explicações dos acontecimentos macroscópicos, do que poderia ser medido, pesado, armazenado, para o campo microscópico. Então, olha o que ele afirma, que toda a matéria é formada por inúmeras partículas maciças e indivisíveis, denominadas átomos. Bem, vamos fazendo algumas considerações para cada afirmação. O experimento de Rutherford, que também tem uma videoaula aqui na playlist, ele mostra o seguinte, que quando uma folha de ouro de uma espessura de muito menor do que 1 milímetro, essa espessura da folha de ouro, quando bombardeada por partículas alfas, não conseguia segurá-las. Essas partículas alfas atravessavam a folha de ouro. Então a matéria não é tão maciça assim, né, como se pensava. Os átomos não podem ser criados nem destruídos. Então nós conhecemos hoje os processos de fissão e fusão. Fissão é quando um núcleo pesado, quando bombardeado por um nêutron, por exemplo, ele se rompe em 2 núcleos menores, por exemplo. Fusão, 2 núcleos menores se unem num amálgama. A junção desses prótons e nêutrons desses respectivos núcleos formando um único, diferente dos 2 anteriores. Então, fusão. Os átomos podem sim ser criados e destruídos. Em uma reação química, ocorre apenas a reorganização, a separação, a combinação dessas partículas, e nas substâncias elas estão unidas por forças de atração mútua. Bingo! Através desse conceito de entender o átomo, átomos de elementos químicos diferentes são diferentes, esses átomos se organizam, se agrupam para formar as diferentes substâncias, e que numa determinada amostra de uma substância pura, a razão entre os átomos que a constituem é a mesma. Então isso só foi possível explicar os resultados dos experimentos por essas conclusões de Dalton. Os átomos de determinado elemento são caracterizados por sua massa. Então, olha só. Átomos de diferentes massas podem sim pertencer ao mesmo elemento químico, desde que possuam a mesma quantidade de prótons. Mas se eles diferirem quanto aos nêutrons, mas têm o número de prótons iguais, eles pertencem ao mesmo elemento químico. Os átomos de um mesmo elemento apresentam propriedades iguais e os átomos de elementos diferentes apresentam propriedades diferentes. Legal. Por quê? Se eu tenho 2 átomos de um mesmo elemento químico, eles diferindo ou não em relação ao número de nêutrons, mas eles têm um número de prótons iguais. E daí? E daí que o número de elétrons é sempre igual ao número de prótons. Então ambos têm número de prótons iguais, portanto, eletrosfera igual. A mesma quantidade de elétrons distribuída de maneira também igual por entre as camadas eletrônicas. E daí que os átomos se ligam pelas suas eletrosferas. Quer dizer, cada qual pela sua eletrosfera. Então, se eles têm a eletrosfera igual, a tendência deles se ligarem de modo análogo com outro elemento é muito grande.
Ok? Ou digamos que seja a mesma. Né?